Inácia Santana. Inácia Santana. Repete de novo. Como? Repete de novo. Repete de novo. Não, meu nome é Maria Inácia Vidigal Santana. A primeira coisa que eu queria saber é, você é professora há quanto tempo? 36 anos. Isso veio a evoluir negativamente em termos de mercado de trabalho, digamos assim. Eu já na altura nem me atrevi a concorrer no distrito de Évora, concorri logo no distrito de Setúbal, porque sabíamos que em Évora não tínhamos hipóteses de emprego. Portanto, há um concurso a nível nacional e os professores concorrem e depois ficam de acordo com a classificação, com os anos de serviço, com a idade, ficam numa lista ordenada e de acordo com as escolas que escolhem, vão para a escola que lhes cabe. Eu fiquei logo no distrito de Setúbal, exatamente porque concorri logo para Setúbal. Hoje já não é exatamente assim. Eu confesso que hoje já nem sei bem como é, porque hoje há os concursos dos contratados e quando se sai da escola de formação inicial faz-se esse concurso para contratados, não é? Que só ganham o tempo que trabalham. Trabalham 2 meses, recebem 2 meses. O resto do ano estão ou 3 meses, ou não sei o quê, depois têm que ir para o Fundo de Desemprego, recebem do Fundo de Desemprego, a partir de determinado... Entram naquele mundo dos desempregados, não é? Não ganha as férias, não ganha mais, quer dizer, agora tem esse recurso do Fundo de Desemprego durante um tempo e depois deixa de ter, não é? Como todos os desempregados. São de diversa natureza, desde dificuldades materiais e logísticas. As escolas são muito pobres, não é igual em todos os lados. Estou a falar da minha, em que não se investiu muito no primeiro ciclo, e é uma escola pobre do ponto de vista dos recursos. Pronto. E eu diria que esse nem sequer é o principal problema. Hoje os principais problemas, penso eu, é toda a orgânica da escola. Esta ideia peregrina de organizar as escolas em agrupamentos verticais e agora mega agrupamentos é uma coisa tenebrosa, sobretudo para o primeiro ciclo, porque estamos mesmo a matar o primeiro ciclo, a identidade do primeiro ciclo. E o primeiro ciclo acho que é mesmo o nível em que as coisas estão piores, porque na educação pré-escolar não se atrevem a mexer porque são muito pequeninos, isso é lá com eles. Mas a partir do primeiro ciclo, como se esta ideia de agrupamento, quer-se construir uma ideia de escola e uma ideia de unidade, então unidade é igual a carneirismo, ou seja, fazermos todos igual, ou seja, temos que fazer igual desde o primeiro ciclo até o secundário. E eu penso que, eu estou a falar genericamente, não estou a falar no meu agrupamento, que apesar de tudo as coisas ainda estão muito bem. Eu ainda há pouco comentava com a coordenadora do primeiro ciclo, nós ainda estamos num oásis, mas o que se está a fazer é horrível, sobretudo, por exemplo, em termos de avaliação. Então, avaliar é classificar, na concepção dos professores. Então, nos professores das disciplinas, não se concebe que, num sistema de monodocência, como é o caso do primeiro ciclo aqui, que é do 1º ao 4º ano, que temos os mesmos meninos nas várias áreas curriculares, e, portanto, segundo a lei, a avaliação é descritiva e qualitativa, mas até o descritiva vem à cabeça. Não tem cabimento termos uma nota 1, 2, 3, 4, 5. No entanto, em muitos agrupamentos isso está a acontecer. Estão a classificar os meninos, inclusivamente classificar os comportamentos, coisas horríveis, com 1, 2, 3, 4, 5. E, portanto, não há aqui uma diferenciação entre os meninos de 5, 6 anos e os meninos de 18. É tudo igual. E, portanto, há muito pouca permeabilidade para se entender o primeiro ciclo.
E daí, como há a chamada autonomia dos agrupamentos, que não é verdade, mas pronto, os agrupamentos têm uma grande margem de autonomia, sim, nestas tomadas de decisão, sobretudo no que se refere à avaliação. Enfim, a avaliação é o pior, não é? Porque a avaliação depois vai entrar ou vai colidir com as metodologias. Mais ainda, alguns agrupamentos fazem coisas como os meninos têm que fazer os mesmos testes à mesma hora, iguais para todos os primeiros anos, todos os segundos anos, todos os terceiros anos, nas várias escolas do agrupamento. Portanto, a palavra de ordem é uniformizar. Uniformizar quando na educação a gente sabe que o que é importante é diferenciar para que todos atinjam o máximo do seu percurso curricular, não é? Mais ainda, a tentativa de compartimentar o horário curricular. Pronto, para o ano vai ser obrigatório o inglês. Quem é que vai dar o inglês? Vai ser um professor do agrupamento que tenha falta de horas ou tenha que completar o seu horário e então vai completar no primeiro ciclo. Em alguns agrupamentos não ficaram à espera disso para tornar mais barato o pagamento aos professores das atividades extracurriculares, depois das 4. Algumas direções de agrupamentos acharam que essas atividades podiam começar logo às 9 da manhã. Então temos casos em que o horário já está todo esfrangalhado. O professor da turma está com os meninos de 1 hora, depois vem o professor de música e depois vai embora, depois vem o professor de educação física, etc. Isto parece uma coisa mínima, é uma coisa fundamental, porque a integração curricular é trabalhar em atividades integradoras e nós podemos fazer isso com a monodocência, nomeadamente. Uma das coisas que fazemos com os meninos, nós, no modelo de movimento, é projetos. Os projetos são atividades riquíssimas e absolutamente integradoras, porque para trabalhar um aspecto, um problema, alguma coisa que os meninos querem pesquisar, recorrem de todas as ferramentas ao seu dispor, cognitivas e, enfim, curriculares. Recorrem à matemática, recorrem ao português e de que maneira, têm que ler, têm que analisar, têm que escrever. Normalmente até são temas de estudo meio, estamos a trabalhar coisas, enfim, do mundo que os rodeia. Recorrem à expressão plástica para planearem e para organizarem as suas comunicações à turma, recorrem às novas tecnologias para apresentarem à turma. Quer dizer, são atividades integradoras. Nós não estamos a trabalhar primeiro o português, depois a matemática, depois etc. Com esta segmentação do horário curricular, estamos claramente a caminhar para uma disciplinarização do primeiro ciclo. Tudo é muito burocratizado, tudo em nome do rigor, em nome de... E depois os professores de primeiro ciclo não são professores que se afirmem muito perante os outros ou ainda se sentem diminuídos face aos outros, porque historicamente os outros professores tinham que ter uma licenciatura para dar aulas no segundo ciclo, no terceiro e no secundário. Os professores de primeiro ciclo bastava terem 2 anos, depois é que passou a ser 3 e, portanto, bacharelato. Neste momento também já é uma licenciatura. E foi também o nível de ensino mais esmagado pela ditadura. Basta dizer que as escolas normais fecharam, não era preciso os professores tirarem curso nenhum, bastava saberem ler, escrever e contar. Portanto, nas aldeias iam buscar pessoas, mulheres, não é? Porque era uma profissão feminina, que soubessem ler, escrever e fazer contas, e eram chamadas regentes. E essas mulheres davam aulas às crianças das aldeias do interior. No meu curso foi o último ano em que se deu a oportunidade a essas pessoas para tirarem um curso e para validar a experiência que elas já tinham,
e, portanto, deixou de haver as regentes. Por exemplo, um outro exemplo para perceber como a profissão era humilhada, as mulheres, as professoras, para casarem, tinham que pedir autorização e o marido tinha que ganhar o mesmo, ou mais que elas, senão não tinham autorização para casar. A profissão tem uma história que vai pesar ainda, se calhar, durante a próxima geração. Para ter uma ideia da mentalidade, quando fui para esta escola, estou nesta escola há 22 anos, embora tivesse depois saído, e uma das professoras mais antigas que se cruzou comigo lá, dizia-me uma vez que uma colega nossa estava a fazer um trabalho para a licenciatura de Ciências da Educação, que ela estava a fazer, e fez-lhe uma entrevista e perguntou-lhe que estratégias é que usa na sua sala. Ela ficou muito atrapalhada e depois veio desabafar comigo. Imagina, Inácia, a Margarida a perguntar-me que estratégias é que eu usava na sala. Ora, isso é uma coisa muito íntima. Eu nunca mais me esqueci, mas pensei, realmente isto é bem um indicador da mentalidade, não é? Dos professores primários, fechados na sua sala, com um poder absoluto sobre aqueles meninos, mas ao mesmo tempo com um medo, pânico, que um inspetor lhes entrasse na sala, que o diretor lhes entrasse na sala, e portanto sempre muito medo de tomar posição, não é? Os momentos mais dolorosos, para mim, são aqueles em que eu sinto que atropelei aquilo que eu considero os princípios fundamentais pelos quais continuo a lutar. Por exemplo, quando eu sinto que estive a trabalhar com um menino e que não consegui chegar a ele, não consegui perceber qual era a dificuldade dele, não consegui, ou o trabalho que eu estive a fazer com ele não foi suficientemente eficaz, ou quando eu penso que há coisas que estão adquiridas e constato que não estão, estes avanços e recuos da aprendizagem, não é? Ou quando atropelamos as nossas próprias concepções. E por isso, quando eu estou mais ansiosa, eu tenho consciência que, em vez de dar, se calhar, algum tempo ou de deixar que haja ali uma interação entre os meninos, eu tendo a atropelar e ir lá e ensinar, ou seja, quando a minha concepção é de que é preciso criar condições para os meninos aprenderem e ensinarem isto, mas em momentos de maior aflição, como diz o Sérgio, vamos para o colo da mãe, ou seja, vamos para as nossas concepções mais remotas. Portanto, por isso é que eu acho que esta profissão é dolorosa, é culpabilizante, mas é uma profissão que, se nós deixarmos, nos faz avançar imenso como pessoas, porque nos aprendemos a conhecer melhor, não é? E se calhar a ser mais tolerantes connosco e com as crianças. Achar que estamos a caminhar para uma utopia, sabendo que nunca vamos atingir, mas que estamos sempre em aproximações sucessivas e que estamos sempre a evoluir. São as causas que me têm mobilizado a vida toda, não é? Ou seja, eu entrei na profissão ao mesmo tempo que entrei no movimento da escola moderna. Fiz minhas um conjunto de causas. Lutar por uma outra escola. Para já entrei na profissão com esta determinação. Ou eu sou professora de outra maneira ou eu não quero ser professora. E, portanto, eu descobri como podia ser professora de outra maneira no movimento. Abracei estas causas todas. É instituir uma democracia na escola, criar com os alunos outra relação com o saber, é construir para mim própria outra forma de ser professora, de estar na profissão, de me relacionar com os alunos.
de eu própria me relacionar com o saber. E o que me apaixona é isto mesmo. Uma coisa que eu fui aprendendo a criar pontes com os meus colegas, não é? Perceber os pontos de vista deles, mas percebi também que ao mesmo tempo que vamos criando este espaço na escola e na educação, vamos ajudando outras pessoas a integrar outra ideia de educação. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, eu estou naquela escola há 22 anos. Já tive ali vários grupos do 1º ao 4º ano. Os primeiros anos foram difíceis, então aquela população que estava habituada a professores muito tradicionais, mas agora já tenho sobrinhos, irmãos, já tive de outros, e as mães, os pais foram percebendo que, apesar daquela professora ter aquelas ideias esquisitas, os meninos gostam da escola, os meninos aprendem e aderem a esta ideia. E, portanto, é por isso que eu digo, quando vamos conquistando o nosso espaço, também vamos ajudando de alguma maneira, pouco a pouco, a mudar a mentalidade dos outros, não é? Com os meninos, os pontos fortes são sempre quando conquistamos ou quando eles conquistam as grandes aprendizagens. O ano passado, por exemplo, tive 1º ano. O 1º ano é sempre um ano muito inquietante, mas para mim muito deslumbrante. E os momentos fortes é quando a gente sente que os meninos dão o salto e começam a ler, ou começam a escrever. Isso são momentos lindíssimos, não é? Se calhar os momentos mais altos, estou-me a lembrar, correspondem, por exemplo, a apresentações dos projetos dos meninos aos pais. São sempre momentos muito fortes. Porque, por um lado, às vezes é ensaiar aquelas coisas com os meninos e eles estão numa tal excitação que a gente pensa, bem, isto vai correr tudo mal, isto vai correr tudo mal. E chegam os pais, eles assumem o seu papel e transfiguram-se. E aí a gente fica completamente boca. Eu ainda hoje me surpreendo sabendo que é isso que vai acontecer. E depois os pais ficam absolutamente babados e percebem como é que ele é capaz de fazer isto. Eu acho que, de uma maneira geral, minimizamos as capacidades das crianças e, portanto, às vezes fica-se muito surpreendido quando mas ele é capaz de fazer isto. Uma dessas apresentações com calor horrível, essa é uma das coisas horríveis que a gente tem na escola. Estavam os pais, estavam os meninos, e um dos projetos apresentados de um menino brasileiro, um menino com uma história de vida terrível, um menino difícil. Um dos projetos que ele quis fazer foi sobre os poetas contemporâneos. A apresentação do projeto aos pais foi, quando chegou a esse grupo, foi uma sessão de poesia. Que era comovente ver aquele menino, não é? A ler alguns poemas de poetas contemporâneos portugueses aos pais, não é? Foi, por exemplo, um dos momentos fortes que me lembro. Uma das nossas práticas é ter trocas sistemáticas de trabalhos e de cartas com outra turma. Eu sempre tive correspondentes porque acho que é das estratégias mais, enfim, das atividades mais integradoras e das estratégias mais mobilizadoras de aprendizagens. E depois, normalmente, no fim do ano, encontramos-nos. Por exemplo, com este grupo, encontrámos-nos a semana passada. Foi também um momento muito forte, porque é um momento de grandes emoções, não é? Mas também de aprendizagens, porque normalmente as duas turmas apresentam coisas umas às outras, não é? Nós, por exemplo, fizemos o teatro de uma história que lemos da Sofia de Melbrenner, da Menina do Mar, e, enfim, a mobilização da turma é intensa. Transformar o reconto de uma história em texto dramático
fazer os adereços, fazer os ensaios. Portanto, há ali uma mobilização e um conjunto de aprendizagens espantoso. E depois eles apresentaram-nos, por exemplo, porque era um grupo do 2º, 3º e 4º ano, um grupo de um colégio, apresentaram-nos uma síntese da história de Portugal, desde a fundação até ao fim dos descobrimentos, que os meus de 2º ano estavam perfeitamente, enfim, deslumbrados. Achar que estamos a caminhar para uma utopia, sabendo que nunca vamos atingir, mas que estamos sempre em aproximações sucessivas e que estamos sempre a evoluir